Estamos de volta com Cidade e Esporte. Amigos da TV Cidade, forte abraço. Com muita alegria nós estamos aqui, mais uma vez reunidos nesta semana, e nós sempre temos convidados especiais, e desta vez Orestes Jurca, que tem uma carreira importante dentro do mundo do futebol profissional e também como técnico de futebol. Ao lado do meu amigo, nosso querido comentarista Maurílio Ramos, da Rádio Comercial de Presidente Prudente também, você vai acompanhar esta entrevista interessante de um jogador que tem uma carreira percorrida por muitos clubes também do futebol do Brasil. Orestes, é uma alegria tê-lo aqui conosco, né? E também conhecer um pouco da sua vida dentro do futebol profissional, nós que temos aberto o espaço para pessoas que militaram dentro do futebol profissional. Uma alegria tê-lo aqui. Eu agradeço a oportunidade que você está nos dando e estou aqui à disposição em Presidente Prudente para as perguntas que você me formular. Tá certo. Maurílio, você jogou com o Orestes, né, Maurílio? Eu joguei abraço, com o Maurílio. Abraço, Orestes. E você sabe que o Orestes até hoje corre mais que nós dois juntos, né? Tem uma vitalidade que é impressionante. Agora você imagina no auge dele. Imagino. Joguei com o Orestes no Corinthians aqui em Prudente e no Operário de Campo Grande. Se cuida, né? Se cuida, aquilo lá, devagarinho, tá, sem exageros, né? E a diferença de idade minha naquela época com ele lá, eu era garoto, pô. E corria muito. Eu cortava um 12 para poder acompanhar ele. Orestes, você começou no Dracena. Comecei em Dracena em 58. Tá, e depois do Dracena você teve uma passagem importante pelo Bangu, onde você foi campeão carioca. Não, eu saí do Dracena e fui para o São Bento de Marília. São Bento de Marília primeiro. São Bento de Marília, que depois eu fui para o Bangu do Rio. O São Bento, depois você falou que é o Marília Atlético Clube. Né? O Marília Atlético Clube. Depois eu joguei no Atlético Clube também, foi em 68. Certo. E você então foi para o time do Bangu. Aí depois eu fui vendido para o Bangu do Rio de Janeiro. E lá você foi campeão de 64. 64. Depois... E você trabalhou nessa época do Bangu, apenas não te cortando e já te cortando, com um dirigente muito polêmico dentro do futebol. O doutor Castor de Andrade era o vice-presidente e o pai dele era o presidente, o doutor Eusébio de Andrade. O bicheiro Castor de Andrade. Bicheiro, e o pai dele era o bicheiro forte também lá de Bangu. E eles pagavam direitinho lá no Bangu? Bangu era um time na época que sempre pagou certinho, tinha um time bom, ele tinha um plantel excelente, tinha mais ou menos 80 jogadores. Metade era de São Paulo, metade paulista e metade carioca, mas era um puta de um time na época, o Bangu tinha. Eu tenho uma revista aqui, ó, Revista do Esporte. Vamos ver se é possível a gente captar a imagem do time campeão de 1964, campeão carioca. Aí aqui, tem o Birajara no gol. O Birajara é aquele que jogou no Vasco, depois tomou o gol do Pelé? Vasco, jogou no Flamengo. É esse que tomou o gol do Pelé, o milésimo gol? Não, não tomou não foi esse não. Ele jogou no Flamengo e jogou no Vasco. Tomou o milésimo gol foi o Andrade. Andrade. Argentina, né? Argentina, perfeito. Então vamos lá então. Maior sorte da vida dele foi tomar esse gol. O time de 64? 64 era o Birajara, tinha o Fidelis, Fidelis jogou no Vasco também. Jogou no Vasco, jogou depois ele foi para São José dos Campos. Tinha o Parada, Bianchini, que foi para o Flamengo depois. Aladim foi para o Corinthians. Jogou depois no Curitiba. Foi para o Curitiba e encerrou sua carreira. Ele reside até hoje em Curitiba. Tá certo. E esse time de 64 era bom de bola? Era um time bom. Bom. Quem que era o técnico naquela época? Era o Martim Francisco, Martim Carvalho. Tá. Tinha o... Quem mais? Não lembro no momento. E o que representou para você ser campeão carioca por um time pequeno que é o Bangu? É um dos poucos títulos do Bangu. O Bangu na época era considerado grande. Certo. Ele era entre os 5. Era um time considerado grande, porque o Castor de Andrade e o pai dele investiam muito em jogadores, inclusive tinha o Cabralzinho, tinha a Parada, tinha a Bianchini. Ele era quase igual ao Flamengo, Vasco, que era o Fluminense na época, né? Até hoje. Assim. Esse time do Bangu, até, sei lá, meados de 80, ele era um time muito conhecido também, além desse aspecto de time de futebol, desse detalhe de time de futebol, porque ele era bancado pelo Castor de Andrade, ele era bancado pelo jogo do bicho. Claro. Time de moça bonita, né? No Rio de Janeiro, quer dizer, né? Então era a grana que entrava. Explica o que é moça bonita que eu falei, senão não vão entender. Não, no bairro, né? No Rio de Janeiro. Moça Bonita. O bairro Moça Bonita, né?
Agora, o Bangu, então, de 64, vocês foram campeões jogando contra quem? Você lembra? Não, nós jogamos vários jogos. Né? Então era Vasco, Flamengo, Botafogo. Teve final, era pontos corridos, você lembra, não? Não lembro mais. Não lembra, mas foi campeão. O importante é que você foi campeão. Aquela época era pontos perdidos. Pontos perdidos. Lembra ou não, Orestes? Lembro. Mudou depois de 75, mudou. E como foi trabalhar com o Castor de Andrade? Castor de Andrade, ele era muito exigente, ele pagava tudo certinho, mas ele era muito exigente com os jogadores. Então a gente procurava trabalhar a sério, e naquela época o futebol já não era muito divulgado, então a gente procurava trabalhar a sério para poder ter algum rendimento melhor, essas coisas todas, né? Então o Castor de Andrade, ele era muito exigente com todos os atletas. Agora, o que foi para você jogar no Rio de Janeiro e jogar no Maracanã, que poucos tiveram esse privilégio? Olha, sinceramente, eu fiquei no início, quando eu entrei no Maracanã a primeira vez, eu fiquei até abismado, porque o Maracanã, na época, era um dos melhores estádios no mundo, não sei hoje, mas na época era um dos melhores estádios do mundo. Para mim foi uma sensação muito grande e uma alegria muito grande de poder ter ido jogar no Maracanã. O Maurílio, o Orestes jogava de lateral direito, lateral esquerdo. Depois ele falou que quando estava parando foi de zagueiro, né? Lateral direito, qual é zagueiro? Vocês jogaram juntos? Quando eu estava junto, eu era o lateral esquerdo. Mas se eu desse brecha, ele ia para lá também. Vocês jogaram juntos, depois ele foi teu treinador? Depois foi treinador. No Operário, no finalzinho, ele foi. E como é que era como lateral? Apoiava, mas... Bom lateral, bom lateral, bom lateral. Muito bom lateral. Eu sempre gostei de apoiar. Lateral, hoje, dificilmente você vê um lateral apoiar. Dificilmente. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Fora vocês dois que foram laterais, qual foi o melhor lateral que você viu jogando? Carlos Alberto. Jogou no Santos, hoje está no Rio de Janeiro. O capitão da seleção brasileira. Um excelente lateral. Até hoje eu acho que não apareceu nenhum igual o Carlos Alberto. Tá. E hoje dentro do futebol, você acompanha futebol ainda? Você gosta de futebol? Acompanho. Tem algum lateral que você fala, pô, esse é bom de bola? Olha, sinceramente, igual o Carlos Alberto, acho que não vai aparecer mais nenhum, não, viu? Tem aquele Maico, tem aquele outro lá do Barcelona. Daniel Alves, mas eu acredito que não vai chegar nem aos pés do Carlos Alberto. Muito bem, vocês perceberam que a conversa vai ser hoje legal, né? Os blocos são curtos, mas a conversa é muito longa. Já foi o primeiro bloco, o Caio está ali, mais uma vez o Caio, ali na nossa direção, na produção, e daqui a pouco nós voltamos ao lado do Orestes, né? Falando um pouco sobre a sua carreira como jogador e treinador de futebol. Voltamos em instantes com Cidade Esporte.